forma circular, de Ah, forma, tá, achava que era o outro que ia ser o coisinho. de forma circular, um anteparo de papel fotográfico, né? Aqui saíam os raios. Então, já se conhecia um pouco da natureza desses raios aqui que sairiam do polônio, tá? Então, o que acontecia com esses raios? Que nem está lá no vídeo. Ele sai daqui, passava direto. Boa parte desses raios passavam direto, tá? Vou colocar aqui bem grossão aqui, para vocês entenderem. E aí você tinha uma grande parte desses raios que eram identificados aqui. Ah, uma coisa. Peraí, vamos fazer de novo. Melhor. Saia raio daqui não, porque os raios são invisíveis e a gente não vê. Então a gente não sabe o que sai daqui não. Tá? Faz Ninguém... sentido. a gente não vê os raios, então os raios não saem daqui não. O que foi encontrado? Foi encontrado nessa placa sinais aqui ao redor, sinais aqui. Foram encontrados esses sinais nesses pontos, em outros pontos também, mas eu só escolhi colocar esses aqui. Então, o que foi que o Rutherford teorizou, então? Que é uma placa de ouro. Placa de AU. De AU. Então, o que o Rutherford entendeu, então? Que raios são emitidos daqui. Agora sim, o que ele entendeu? Que raios saem daqui, vêm para a placa de ouro. E aí, ao atravessar essa placa de ouro muito fina, você tem alguns raios que passam para cá, outros que são desviados, outros que sofrem um desvio muito grande, e outros que batem e voltam. Certo? Aí ele disse, opa, então, se aqui eu sei que são partículas positivas de polônio, então o que está acontecendo aqui que está passando e voltando? Tá? Professor, Entender? Diga, Lucas. existe a possibilidade da coisa bater e voltar exatamente pro mesmo ponto de partida? Se você for pensar que tem um monte de coisa sendo emitida para cá, você concorda que você vai ter choques? Sim. E aí não teria também como a gente ter um negócio aqui para poder marcar o retorno? É possível? É possível? É. Mas deu para ver? Não. Por quê? Porque você tem um outro fluxo, né? Eu também cheguei a pensar isso uma Entendi. vez. Tá? E aí você teve esse tipo de coisa aqui. Então ele formulou, então, como que seriam os átomos organizados na placa de ouro e como que seria essa interação dessas partículas com essa placa de ouro. Tá? Foi aí que Rutherford teorizou que, na verdade, quando a gente entende que o átomo de Thomson, eles seriam partículas difusas com partículas difusas com cargas negativas, certo? E ela seria toda carga positiva com pequenas cargas negativas em volta. Isso seria uma representação do átomo de Thomson. Então, o que ele entendia que aconteceria com os raios? Como os raios têm carga positiva, eles não seriam repelidos, eles passariam por dentro dos átomos segundo Thomson. Às vezes poderia sofrer algum desvio, mas não teriam por que eles voltar, porque ele passaria por dentro da carga positiva, né? Só que aí o que acontece? Entendeu-se que parte passou, parte voltou. Para a parte ter voltado, então ele deve ter encontrado algum tipo de obstáculo de carga positiva ou que poderia fazer ele retornar, né? E foi aí que o Rutherford entendeu que os átomos, na verdade, eles seriam feitos de um núcleo
certo? Um núcleo de carga positiva. E ao redor desse núcleo, você teria um grande espaço vazio. E dentro desse espaço vazio é que estariam as partículas de carga negativa. Muito pequenas, como já disse, como já foi descoberto na época de Thomson e outros. Tá? Então você teria um grande espaço vazio, certo? Onde essas partículas negativas estariam aqui distribuídas, e toda a massa, toda a concentração de massa do átomo estaria no núcleo positivo. O que poderia, então, justificar que as partículas alfa poderiam passar direto, poderiam sofrer pequenos desvios, ou poderiam se chocar com esse núcleo e voltar. Certo? Voltar para cá, voltar para cá. Só que seria uma mínima quantidade. Mesmo sendo pequena, isso foi o que mais trouxe de assustador, vamos dizer assim, do resultado do experimento. Justamente o pouco mais pouco voltou de um jeito muito doido. Então, o que ele entendeu? Que as partículas positivas que eram emitidas muito maiores do que os elétrons, eram emitidas daquela amostra, elas então encontrariam um núcleo positivo muito denso e então sofreriam esse retorno automático. Entenderam? Sim. Aí isso tá no vídeo. Isso tá no vídeo bem de boa, tá? Está no texto bem de boa. Então, o Tefo elaborou, e basicamente a teoria de Tefo, ela fala disso, um núcleo muito pequeno e elétrons preenchendo esse vazio. Mas não necessariamente não necessariamente a primeira, como é que fala? A primeira elaboração de UTFO foi em relação ao modelo planetário, tá? Na verdade, esse modelo ele não conseguia responder algumas perguntas, mas ele trazia respostas para várias coisas que não se entendia, tá? Os elétrons eles não estariam imersos na carga positiva como o de Thomson. Rutherford ele retifica o modelo de Thomson, ou seja, ele conserta parte do modelo de Thomson, propondo que a carga positiva ela esteja toda concentrada no ponto central. Tá? E aí é assim que ele explica os resultados do experimento do Geiger e do Martens. Tá? E aí, essa questão do modelo planetário ele foi surgindo depois com outras especificações, tá? Professor? Diga. Então, é um questionamento. Eu queria entender se nesse vão hoje em dia existe alguma teoria que explica se exista algo nele. Aí tu me pegou, Alguma Lucas. onda gravitacional, alguma força forte, Aí fraca, eletromagnetismo. tu me pegou porque eu não tô por dentro das novas, dos estudos atômicos mais recentes. Tu me pegou. A única coisa que eu tenho, que eu nem sei se é ou não é, porque eu nem sei se é uma partícula ou um campo, é bóson de Higgs. E assim, eu não sei exatamente como funciona. Porque assim, né? Depois, quando a gente vai para a teoria quântica, a gente vai falar sobre orbitais, né? Orbitais eletrônicos, Sim, orbitais sim. atômicos, orbitais. Aí a gente também tem a teoria do orbital molecular, que vai explicar sobre as ligações, né? Mas assim, o que é muito doido é que o seguinte, o mais doido mesmo é quando a gente vai para a teoria quântica, onde a gente vai falar sobre orbitais, e que na verdade quando a gente fala de, sei lá, vocês já devem ter visto o orbital 1s2, 2s2, 2p6, 2
que essas letras significam níveis de energia, camadas, níveis de energia, subníveis de energia, onde muitas vezes a gente confunde por causa que essa coisa do modelo planetário ficou, né, foi aperfeiçoada por Bohr, essa questão do modelo planetário, do elétron girando, mas aí a gente começa, aí depois a teoria quântica vem dizer que o elétron não, ele gira em torno do seu eixo, mas ele não tem uma trajetória. Na verdade, a proposta mais entendida hoje é que o elétron, ele, na verdade, ele some de um lugar e aparece em outro. Né? Você não tem certeza de onde ele se encontra. Quando a gente fala de orbital, na verdade, orbital é uma região onde você tem probabilidade de encontrar, mas não necessariamente que é aquele espaço que ele ocupa ali. É uma região de probabilidade. E aí você traz uma coisa mais matemática, né? É uma questão de cálculo de probabilidade para... E não é nem uma matemática exata, é uma matemática de probabilidade, porque você tem parte desses cálculos de onde o elétron está e o comportamento do elétron, pelo que a gente chama de que a equação onde vai te dar o posicionamento do elétron, ela tem uma parte que é imaginária. Imaginária, você não consegue localizar ele propriamente dito. Aí você faz um cálculo que, na verdade, você encontra a probabilidade de encontrar ele. Então, quando a gente fala assim, o elétron está no 1s2, está no 1s, no orbital 1s, na verdade, é uma região onde ele se encontra. Onde ele pode estar em qualquer lugar, dentro daquele limite ali daquela região. Não necessariamente o elétron ele tem aquele formato e tal. É muita coisa doida. Eu até acho que estou passando direto em algumas questões aí, vocês não devem estar entendendo porcaria nenhuma. Isso aí é legal, pessoal, isso aí é legal. Me desculpem, mas, não, inclusive, não, é porque não é todo mundo que gosta disso, Lucas, isso é muito nerd, para o momento, entendeu? Eu avancei muitas casinhas até chegar nisso aí. O que eu não... no lapso de tempo, eu pulei uns 10 anos no lapso de tempo naquela época, porque foi tudo muito rápido. Isso tudo foi muito... em paralelo ao modelo de Rutherford, você já discutia quântica. Mas, hierarquicamente, um foi aceito primeiro que o outro. Né? Um foi mais aceito primeiro que o outro. O outro foi aperfeiçoado e entrou na jogada depois. Mas é muito doido, essas coisas. Lucas, se você quiser, a gente pode depois conversar mais sobre isso. Eu escrevi um trabalho final da disciplina do semestre passado. Só sobre isso aí, essa é uma das partes que eu mais entendo sobre a física mesmo. Mas justamente porque uma das coisas que eu defendo é que a gente meio que pare de gastar muito tempo falando desses modelos atômicos. Inclusive porque no ensino médio se para em Rutherford-Bohr. E aí depois traz essa questão de distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, de um jeito assim, tipo, muito rápido, que vocês nem entendem o que é 1s2, 2s2. Mas enfim. E aí, não foi todo mundo que viu o vídeo, então eu não vou explicar tanto agora sobre Bohr, porque eu preferia que vocês assistissem melhor, tá? Mas a questão do que existe nesse meio aqui, Lucas, eu sinceramente não sei ainda dizer para você direito o que poderia ser, tá? Desculpa aí, te decepcionei. Mas, não, eu vou sair pesquisando aqui. Sim. Alguém tinha falado de que o próton foi nomeado por Rutherford. Eu tô chegando aqui justamente agora nessa parte. Foi a Gabriela Braz. Foi Gabriela Braz, prima da Thaís. Tá, aqui eu não achei dizendo que foi o Rutherford que falou, que deu o nome de próton. Mentira, achei. Em 1920, Rutherford propõe à Academia Britânica de Desenvolvimento da Ciência a existência do próton, que do grego significa primeiro, que foi como ele denominou o núcleo do átomo de hidrogênio, que é um átomo que só tem um próton. Um átomo comum de hidrogênio é um átomo que só tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera, né?
E aí ele agregou ao conhecimento sobre a estrutura da matéria essa partícula elementar, o próton, que estaria no núcleo, né? Mas ele entendia que as partículas elementares que compunham o átomo eram somente essas duas, o elétron e o próton, né? Ele propôs a existência do núcleo atômico, que poderia ser divisível ao sugerir a existência do próton, e isso aí abre caminho para outras possibilidades, tá? Inclusive porque justamente a natureza das partículas alfa, né, que eram partículas de carga positiva, saindo de dentro do núcleo, também fez entender que o núcleo poderia ser divisível, certo? O nêutron ele foi apresentado depois, né? O nêutron ele foi apresentado depois, inclusive porque foi a partir de uma proposta de Rutherford. Ele sugeriu que o oxigênio, que ele tinha achado um átomo de oxigênio de massa 17, e que poderia ser o oxigênio 16, que era o mais conhecido, só que acrescido de uma partícula neutra, uma partícula neutra de massa aproximadamente igual a do próton, né? E aí ele ficou convencido de que isso existia. E aí ele organizou um programa de pesquisa para detectá-la. E aí ele incluiu o Chadwick. Aí Chadwick é o que descobriu os nêutrons. Ele é que descobriu o nêutron e deu essa indicação. Ele provocou uma colisão entre partículas alfa de elementos leves, e aí ele propôs esse nêutron, né? O Rutherford imaginou que essa partícula ela seria composta por um próton e um elétron juntos, e aí que justificaria a carga neutra. E hoje a gente entende que é mais ou menos isso mesmo que acontece. E aí o Rutherford ele propôs que o núcleo seria então formado por prótons e elétrons. Por isso que você teria então essas cargas neutras, essas partículas neutras. E também justificava como é que você teria carga positiva e negativa junta no núcleo, né? O que não fazia muito sentido. E aí, justamente conduzir essa questão de que interação teriam essas partículas dentro do núcleo. Um pause aqui rapidão. Esse tipo de informação eu estou passando para vocês, mas não é o tipo de coisa que eu perco, que eu dedico muito tempo a explicar ao pessoal da informática, porque como vocês estão fazendo o curso técnico em química, eu estou aprofundando mais isso com vocês, tá? Então foi justamente o Chadwick que veio com essa proposição do nêutron. E aí outras partículas foram descobertas depois. Você também tem o positron, você tem o neutrino, você tem os núcleons e várias outras partículas subatômicas que foram descobertas na história, só que às vezes o livro didático de vocês ele para no modelo de Rutherford Bohr e fala, é isso. E ainda dá aquele modelo planetário que a gente acaba dando ele como verdade absoluta, tá? Só que é o que eu falo, uma coisa que o ensino médio falha é justamente essa questão de não trazer o avanço do conhecimento científico, especificamente sobre modelos atômicos. Muitas vezes a gente para aí no modelo atômico de Bohr, dá um salto temporal para a questão como é que fala? Da configuração eletrônica e tal, que eu ainda não falei com vocês, mas é meio complicado. E, claro, eu acho que o mais importante de vocês saberem é justamente que Rutherford não foi o cara que estudou só isso, tá? Ele estudava radioatividade. E aí ele começou a elaborar a constituição da matéria a partir dos seus estudos com radioatividade. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel por causa dos seus estudos com radioatividade. O Bohr, ele já veio trazendo mais essa questão da constituição da matéria do modelo atômico, sim. Tá? Mas Bohr, ele foi rapidamente desmentido, justamente porque vieram as contribuições da química, da física, da mecânica quântica. Certo?
Mas aí, na minha opinião, eu acho muito mais importante, às vezes, vocês entenderem essa questão dessa complexidade que era de que eram os estudos, de que era a elaboração das teorias, de como que funcionavam esses grupos de pesquisa. É mais ou menos o que aconteceu ontem na reunião de vocês. Você tem, normalmente, duas pessoas que lideram determinados pensamentos, e aí a ciência, ela se constrói justamente com o quê? Com a discussão, com cada um apresentando seus pontos, seus argumentos, e assim contribuindo com a elaboração de modelos, com a elaboração de teorias e tal. Foi o que aconteceu ontem, né? Um monte de gente elaborou um monte de teoria lá, um monte de gente falou um monte de coisa, e assim vai tentando se chegar a um denominador comum. Ou pelo menos fica uma grande nuvem de discussão, né? Um grande brainstorm parecendo sem muita definição, mas pelo menos todo mundo ouve os pontos de todo mundo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Eu ouvi. No momento não, professor. Eu não entendi o Rafael mandar o Lucas ficar calado, não, porque o Lucas